A paz do Senhor, a paz do Senhor. Boa noite, queridos amigos, boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor, bênção e prosperidade. Consagra nosso tempo de oração ao Senhor, amém? Glória a Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos e graças por tudo, Senhor. Nós te bendizemos, nós te adoramos e agradecemos, Senhor. Ebenezer, porque até aqui tem nos ajudado, Senhor. Graças te damos por tudo, Senhor, e contentes estamos, Senhor, por esse dia. Graças, Senhor, porque até aqui, Senhor, tem sido a tua graça, o teu favor, o teu Espírito, a tua palavra, Cristo, Senhor, meu Deus, o nosso bom abrigo. Graças te damos, Senhor, consagramos nosso tempo de oração para ti. Consagramos também, Senhor, nossas vidas, Senhor, e que seja selado nossas vidas, Senhor, com o sangue de Cristo, nossas vidas, nossas casas e tudo que estiver ligado com as nossas vidas. Sela esse tempo de oração, Senhor, com o sangue de Cristo, assim nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Seja muito bem-vindo, uma alegria ter você conosco. A gente vê que está chegando mais gente, seja muito bem-vindo. Esse aqui é o canal da oração, da intercessão. Aqui nós oramos, profetizamos e declaramos a bênção de Deus. Vem unir em fé, porque a palavra de Deus diz que quando nós ligamos na terra é ligado no céu. E esse é o nosso princípio da oração, né? Então, que nessa noite você possa vir somar conosco. E hoje nós vamos aqui, né, declarar a palavra de Deus, vamos orar e determinar a bênção do Senhor sobre a sua vida, amém? Glória a Deus, aleluia. Eu fui perguntar para o Senhor, né, Senhor, qual é a palavra que nós vamos orar, vamos falar no dia de hoje, sobre que tema nós temos que realmente aprender, crescer, né? E o Senhor falou, filha, fala sobre o silêncio. E eu digo, Senhor, meu Deus, né? Silêncio, né? Num período, num tempo em que é tão falado, né? Que nós temos que falar, que nós temos que expressar, que nós temos que falar o que pensamos, né? Aquela coisa que todo mundo quer falar, todo mundo quer falar. Você vai numa rede social, todo mundo fala. Bota um tema, todo mundo fala, né? Você vai aqui, um fala, outro fala. Então, virou quase que uma regra. Todo mundo fala o que bem quer, o que bem pensa. E hoje é pouco falado sobre o silêncio, né? Aliás, tudo que a gente menos ouve falar no dia de hoje é silêncio. Até nos lugares onde a gente tem a plaquinha silêncio, ali tem aquela confusão, aquela falação, né? Mas essa foi a palavra que o Espírito Santo de Deus, hoje ele deu essa direção, né? Então, eu escolhi, né? Nós podíamos ter escolhido, o nosso pastor deu para nós um tema de casa essa semana, para estudar livro de Provérbios, e ali a gente pode pegar N temas, né? De livro de Provérbios que vem falando sobre o silêncio, quando a palavra, né? Ela realmente tem um preço, ela tem um peso. Então, o livro de Provérbios, ele diz que a palavra é prata, mas que o silêncio, ele tem um peso muito maior, e ele é ouro, é considerado uma preciosidade, né? Mas eu fui buscar uma palavra, né? Porque a gente ora, a gente é intercessor, então eu fui buscar Salmo 109, que diz assim, ó Deus do meu louvor, não te cales, pois a boca do ímpio e a boca fraudulenta estão abertas contra mim, tem falado contra mim com uma língua mentirosa, e eles me cercaram com palavras odiosas e pelejaram contra mim sem causa. Em paga do meu amor são meus adversários, mas eu faço orações. Glória a Deus, aleluia. Aqui, Salmo 109, né? Eu gosto muito dessa palavra porque eu vejo assim, que ali todo o Salmo 109 vem falando, né? Davi falando, ele chega para Deus. Então ele vai contar tudo que está ali realmente, né? Pesando no coração dele. Então ele diz, olha, ele vai falando, olha Deus, essas pessoas que eu amava viraram meus adversários, né? Falam coisas terríveis contra mim, me difamaram, me defraudaram, falaram mentira, né? Chegam até a estar lutando contra mim. Então ali havia uma guerra, né? Davi achava assim que o que estava acontecendo com ele estava sendo defraudado. Então ele vai diante do Senhor, né? E ele diz, olha, mas eu faço orações. Então, enquanto falam de mim, maquinam mal, né? Falam contra mim, fazem contra mim, mas eu vou orar. Eu faço orações, ele diz, né? Então, é tão interessante, né? Porque essa semana, né? A gente está ali estudando ali porque a gente está
começando a trabalhar uma literatura, então a gente estuda antes, né, os temas. E esse tema já vem por um bom tempo se arrastando, e eu estudando, e eu dizia, Senhor, eu não quero fazer assim, eu não quero fazer desse jeito, eu quero fazer assim, né? Vinha uma ideia totalmente diferente, e aí eu disse, é isso que eu quero. E aí eu fui estudar, vou estudar, né? Então, quando eu estou começando a montar, assim, os temas que eu quero ir falando, né, eu procuro, assim, nem escutar muita coisa. Então, eu me foco, eu fico focada naquilo ali e vou buscando, né? E aconteceu que eu lia um tema e no final daquele tema era sobre silêncio, dava em silêncio, né? Eu li outro tema e ali, quando via na metade, falava sobre o silêncio, sobre calar, sobre ficar quieto, né? E aí eu dizia assim, Senhor, né? Que coisa tremenda. E é porque é tão interessante, porque quando eu vou escrever uma literatura, cada literatura, né, ela já tem um passo a passo, né? Cada um tem o seu, né? Mais ou menos isso. Então eu sempre começo pelo título do livro, pela capa do livro, e depois vão vindo todos, ó, isso aqui dá um livro, né? Essa palavra, ou essa passagem. Então, tudo aquilo que realmente, assim, o Espírito Santo de Deus, ele vem e toca, né? O selo do Senhor, né? Porque eu digo para o Senhor, eu não quero só escrever, eu quero realmente, né, que essa literatura, quando elas forem ditadas, quando chegar na mão de alguém, elas possam trazer uma transformação na vida de alguém, né? Porque primeiro ela passa por mim, e quando eu vou escrever algum tema, sobre algum assunto, algum livro, a coisa mais impressionante é que primeiro aquele tema, ele vem trabalhando em mim, primeiro trabalha em mim, né? Às vezes não é coisas que eu vivi, não é coisas que eu realmente vi, mas eu entendi que aquilo ali era um ministrar de Deus para a minha vida, é um acréscimo, era aprender a crescer, né? Então é quando o Espírito Santo de Deus, ele vem trazendo para as nossas vidas, né, para nos ensinar. Então ali primeiro ele me molda, ali ele toca, ele vai falando, né? A gente vai nas referências bíblicas, vai buscando aqui, vai buscando ali, aquilo vai tocando, aquilo vai mexendo, aquilo vai cuidando, vai tratando, né? Então, quando a gente vê, né, a gente vê que a gente dá de frente com a verdade de Deus, é onde dá o temor na gente. Então, quando a gente vê Davi, né, ele vai falando, né, sobre as duas conclusões, né, que ele tirava no meio daquela dificuldade, né? Então que ele dizia, olha, está acontecendo tudo isso, mas eu vou fazer orações. Então quando a gente olha toda essa circunstância de Davi falando, a gente toma, né, duas palavras como sendo realmente, naquele momento, principais, né, que foi oração e silêncio. Então Davi, ele não confronta pessoas, ele faz silêncio, mas ele vai para Deus, ele vai orar, ele vai fazer oração, ele vai contar para Deus tudo que os inimigos estão fazendo, né? E aí ele diz para Deus, Deus, mas tu pode fazer isso, tu pode fazer isso, tu pode... né? Aí ele diz, né, quem pode fazer é Deus. Ele entende que a mão de Deus, o favor de Deus, o Senhor vai trabalhar por ele naquela injustiça que ele está vivendo, né? Então, quando nós olhamos para todo esse Salmo 109, então a gente pensa, né, em tudo que a gente vai aprendendo sobre a palavra de Deus. Então aqui nós vemos, né, Cristina, o que nós vamos tirar para nossas vidas, né? É exatamente isso, silencie e ore, né? Porque hoje em dia a gente quer muito falar, né? Eu quero falar o que eu penso, eu quero falar o que eu acho. E quanto à palavra de Deus, né, ela vai sempre nos falando, né, que a melhor coisa é silenciar. Então, quando nós temos que orar, nós vamos lá contar para Deus. Mas quando nós temos que falar, nós vamos falar para os homens. Então, ali no falar para os homens é onde nós vamos colher, vai ter um revés, vai ter uma volta, né? Então, o silêncio, ele é um santo remédio para vencer crise. Então, quando nós tivermos que falar, nós vamos ter que realmente, né, silenciar para homens e falar para Deus. Então, vale mais as palavras para Deus do que as palavras para os homens. Então a palavra para nossas vidas hoje é silencie e ore. Simplesmente faça isso. Isso é um santo remédio, viu? Eu posso declarar para você que eu tenho aprendido muito com o silêncio. Eu tenho aprendido muito com a oração. E eu deixo esse conselho para você: silencie e ore, sabe? Ah, mas eu não aguento, Cristina. Vá orar, porque na oração você aguenta. É com a oração que você aguenta. É com a oração que te dá revestimento para você entender que existem coisas que é Deus quem faz por você, é Deus que luta por você, e você só silencia. Você não precisa defender, você não precisa ir lá falar, confrontar, não, silencie. Deixa que Deus tome sua causa e deixe que Deus fale por você.
Amém, glória a Deus, fica esse conselho. E hoje nós vamos orar declarando ao Senhor, né, que o Senhor brade sobre todas as vozes e que o Senhor seja para nós o sol da justiça que brilha como um dia perfeito e que tudo fique bem e que tudo seja feito conforme o querer dele, não pela nossa vontade. Nós temos que lembrar que a nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas né, contra Satanás com seus demônios, com os principados, potestades, dominadores, né, e que eles estão aí para lutar contra as nossas vidas. Então, quando nós entendemos quem é que brada como um leão, quem é que ruge como um leão, aí a gente diz, eu vou ficar calado, eu vou deixar rugir o meu leão, eu vou deixar o meu Deus falar, eu vou deixar meu Deus bradar, e eu entendo que ele fala e ele faz. Quando Davi diz, mas eu silenciei, eu fui orar. Então, que seja essa palavra para você. Não vá querer questionar, não vai perguntar, não, simplesmente silencie e vá orar. Vai orar e vai falar com o Senhor, amém? Glória a Deus, vamos orar, meus irmãos. Eu posso orar por você. Aleluia, Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, graças por tudo. E nós te bendizemos pela tua palavra. Sim, Senhor, meu Deus, nos ensina a silenciar. Ainda, Senhor, meu Deus, que dentro de nós, Senhor, meu Deus, esteja, Senhor, o desejo, a vontade de falar, de berrar, de gritar, de extravasar, Senhor, meu Deus, mas nós declaramos, Senhor, meu Deus, que a mão do poderoso Deus é forte e poderosa. Senhor, é os teus pés, Senhor, que nós rendemos, Senhor, meu Deus, toda a nossa vida, todo o nosso querer, todo o nosso pensar, todo o nosso agir, todo o nosso falar, em nome de Jesus. Espírito Santo, nos molda, Senhor, meu Deus, com espíritos, Senhor, silenciados pela tua voz, com espíritos, Senhor, meu Deus, que vão sendo amansados, Senhor, meu Deus, pela voz poderosa do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nessa noite, nós declaramos, Senhor, que nós silenciamos, Senhor, para que o Senhor brade, para que o Senhor fale primeiro conosco, Senhor, fale a atitude certa, fala a direção certa, fala a palavra certa. Espírito Santo, nos dá uma visão, Senhor, como de águia, que pode, Senhor, meu Deus, se elevar, Senhor, meu Deus, e olhar tudo de cima, onde nada, Senhor, toca, Senhor, simplesmente olhe e vê, Senhor, meu Deus. Por isso, nesta noite, nós declaramos, Senhor, faz-nos que nem a corça, faz-nos, Senhor, meu Deus, bradar, Senhor, meu Deus, pelas tuas águas, suspirar pelos teus conselhos, Senhor, meu Deus, pela tua presença, Senhor, meu Deus, o que o rei Davi falava, Senhor, eu fui orar, Senhor, meu Deus, ele sabia que a saída dele era o Senhor, ele sabia que o escape dele era o Senhor, ele sabia que o Senhor teria como fazer o que ele não pudesse fazer. Por isso, nessa noite, Senhor, nós declaramos, só tu pode fazer. Tem circunstâncias, Senhor, que só tu podes falar, só tu podes mudar, só tu podes fazer. Por isso que nessa noite, Senhor, nós declaramos, Senhor, tudo entregamos no teu altar, Senhor, meu Deus, na comunhão com teu Espírito, Senhor, na intimidade, Senhor, com nosso Deus, nós declaramos, Senhor, que contamos, Senhor, e derramamos nosso ser no teu altar, diante da tua face, Senhor, pedindo, Senhor, meu Deus, que o Senhor resolva de toda circunstância, que o Senhor cuide, Senhor, meu Deus, de tudo que levantou contra as nossas vidas, Senhor, meu Deus, a tua palavra diz que a arma forjada não prosperará e que toda língua que se levantar contra nós em juízo, nós a condenaríamos, que essa é uma herança de Deus, Senhor, esse é galardão de favor, de justiça, Senhor. Por isso, Senhor, meu Deus, nessa noite nós declaramos, Senhor, Senhor, que é cancelada toda palavra maldita, toda praga lançada, toda oração contrária, todo jejum contrário. Nós declaramos nessa noite, Senhor, meu Deus, que todas as palavras malditas, maldosas, Senhor, que são lançadas contra a nossa vida, a nossa casa, nosso trabalho, a nossa finança, contra, Senhor, meu Deus, sobre o que nós fazemos, a empresa, Senhor, os negócios, vida emocional, sentimental, ministerial, profissional, contra os filhos, Senhor, meu Deus, contra o que estão liberando, Senhor, no mundo espiritual, contra as nossas vidas, nós declaramos, Senhor, por terra nessa noite, em nome de Jesus. Declaramos, Senhor, do Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Declaramos o trono de Deus de glória, declaramos, Senhor, o favor do Deus eterno por nós, o que luta nossas batalhas, o que peleja, Senhor, as nossas lutas, Senhor, em nome de Jesus. Por isso tudo entregamos para ti, Senhor. Silenciamos, Senhor, a nossa alma, silenciamos o nosso querer, Senhor, diante da tua face, Senhor, e te pedimos, dai-nos da tua paz, a paz que excede entendimento, a paz, Senhor, meu Deus, que traz um vigor, que traz
traz uma graça, que traz, Senhor, uma sabedoria, que traz uma instrução, em nome de Jesus, Senhor, nos teus pés entregamos tudo, Senhor, oramos a Ti, Senhor, Tu és o nosso escape, Tu és o nosso lugar alto, Tu és, Senhor, a nossa fortaleza, Tu és, Senhor, meu Deus, uma sombra onde descansamos, por isso apresentamos a Ti, Senhor, toda afronta, toda maldade, toda calúnia, toda difamação, Senhor, meu Deus, todo mal, toda inveja, Senhor, meu Deus, tudo que fez, Senhor, meu Deus, uma obra de contrariedade, de impiedade, Senhor, meu Deus, tudo que vem, Senhor, trazendo um impedimento, um prejuízo, Senhor, contra as nossas vidas, nós declaramos por terra em nome de Jesus, declaramos, Senhor, nessa noite, o Senhor é Deus, Senhor, o Senhor trabalhando, Senhor, meu Deus, ninguém irá impedir, Senhor, em nome de Jesus, declaramos nessa noite, Senhor, vida em abundância, paz de Cristo, Senhor, favor de Deus sobre nossas vidas, em nome de Jesus, declaramos que tudo vai ficar bem, declaramos, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, a glória do Senhor nos tocará, Senhor, eu profetizo, Senhor, meu Deus, sobre a vida de cada inscrito nesse canal, onde chegar esse compartilhamento, a mão do poderoso Deus vai agir, Senhor, eu declaro, Senhor, transformando maldição em bênção, eu declaro, Senhor, mudando circunstâncias adversas, tudo que estiver de contrário vai virar a favor, Senhor, eu declaro que até aquilo que ia dar errado vai dar certo, eu declaro nessa noite, Senhor, meu Deus, uma graça de Deus que virá, eu declaro, Senhor, meu Deus, uma assistência dos céus que chegará, uma palavra que trará em revelação, uma justiça que trará, Senhor, à luz toda a verdade, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, meu Deus, a mudança, a transformação, Senhor, meu Deus, de toda dificuldade, Senhor, eu declaro, Senhor, meu Deus, a providência divina, a provisão do céu, o céu, Senhor, meu Deus, se abrindo sobre a vida dos teus filhos, Senhor, provisão para tudo que é necessário, provisão para tudo que precisa, em nome de Jesus, Senhor, eu declaro uma palavra de vida em abundância, eu declaro saúde, eu declaro vigor, eu declaro a cura, Senhor, ao que estão enfermos, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, meu Deus, uma saída, um escape, Senhor, para todo aquele, Senhor, que precisa de um socorro divino, em nome de Jesus, eu declaro providência, paz, prosperidade, eu declaro os lares cheios de harmonia, eu declaro famílias benditas, eu declaro filhos abençoados, eu declaro os negócios prosperando, eu declaro, Senhor, uma ascensão, um crescimento, um fluir pela glória de Deus, em nome de Jesus, assim nós declaramos nessa noite, declaramos, Senhor, que tudo vai ficar bem, no nosso silêncio o Senhor vai trabalhar, Senhor, meu Deus, nós declaramos nessa noite, Senhor, que tudo esteja ao teu cuidado, que tudo seja feito conforme o teu querer, Senhor, e aqui nós descansamos, Senhor, nosso espírito em Deus, Senhor, orando e falando com o nosso Deus, em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia, descansa aí, meu amado irmão, minha amada irmã, descansa teu coração, porque no teu silêncio o Senhor trabalha, Ele trabalha no silêncio, viu? O Senhor tem uma forma de trabalhar no momento que nós estamos silenciando. E ainda que a gente não vê, Ele está trabalhando. O Senhor não para nunca. Ele trabalha até nos momentos em que está tudo no silêncio. Amém? Glória a Deus. Fique na paz. Que Deus te abençoe.